Olá, sou Hugo Mizukami e eu ajudo pessoas a superarem seus sofrimentos emocionais. E o tema que vamos refletir hoje é como acolher os nossos sofrimentos emocionais. E a minha sugestão é que você assista o vídeo até o final, pois das várias dicas, das várias ideias e pesquisas, pode ser que algo faça sentido para você e você possa aplicar na prática, no seu dia a dia. Lembrando que todas as segundas-feiras, às 19h19, eu transmito lives simultaneamente via YouTube, Facebook e Instagram. E a cada dia um tema diferente. E espero te ver em todas essas lives. Então, boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas. E gratidão a você por me acompanhar na live e também me acompanhar através dos meus vídeos gravados. Muito obrigado a todos vocês. Então o tema de hoje é como acolher os nossos sofrimentos emocionais. E por que eu escolhi essa frase, acolher os sofrimentos emocionais, ao invés de usar enfrentar os sofrimentos emocionais? Que também é muito usado, né? É que a palavra enfrentar, ela pode ser entendida como encarar, confrontar, atacar, combater ou lutar. Mas o que acontece quando nós encaramos ou confrontamos ou lutamos contra alguém? Geralmente a reação é mostrar quem é o mais forte nessa confrontação. A ideia que eu venho colocar aqui é de acolher, que pode ser entendida como oferecer um conforto, oferecer um amparo. Essa mesma pergunta também pode ser feita: o que ocorre quando oferecemos conforto, quando oferecemos amparo a alguém? Geralmente a reação e a relação é mais amistosa, onde a pessoa pode demonstrar mais afetuosidade, pode demonstrar conciliação. Então, tanto o enfrentamento quanto o acolhimento são termos utilizados nessa situação e eles têm o mesmo objetivo. E qual é o objetivo? O objetivo é nós desenvolvermos a resiliência. O que é resiliência? É a capacidade de todos nós, ou que todos nós temos, de lidar com os problemas, nos adaptarmos às mudanças e também superarmos os obstáculos. Mas às vezes essa capacidade não está muito desenvolvida em nós e às vezes nem conhecemos essa capacidade. E assim os nossos sofrimentos emocionais têm um tempo mais prolongado. Então essa palavra resiliência, da onde ela vem? A resiliência, ela vem da física. Eu vou demonstrar aqui através de uma esponja de lava-louça. Eu peguei uma esponja aqui. Então, o que é resiliência? A física demonstra que quando um objeto ele é submetido a uma determinada pressão, ele vai deformar. Mas quando nós paramos de envolver esse objeto com a pressão, ele volta à situação original. Então isso é o que significa resiliência segundo a física. Mas como que nós adaptamos na nossa vida a questão da resiliência? Quando nós somos submetidos à pressão, nós também somos deformados. Mas depois que conseguimos superar essa situação de pressão, nós não retornamos à situação original. Nós crescemos com a situação, nós ficamos mais fortalecidos com a situação. Então existe uma pequena diferença entre a resiliência da física e a resiliência em nós. Quando a resiliência acontece em nós, nós saímos de uma situação de pressão mais fortalecidos, com uma consciência mais elevada. Então, por que nós devemos acolher um sofrimento emocional? É que quando nós acolhemos, a reação desse sofrimento também vai ser amistosa, vai ser mais afetuosa, vai ser mais aberta a uma conciliação. E principalmente porque nós estaremos com uma predisposição em acolher esse sofrimento.
mas ainda é algo que nos incomoda. O sofrimento é algo que nos incomoda e normalmente nós queremos nos afastar desse sofrimento, que foi um tema de um outro vídeo, né? Para quem estava ontem, na live de ontem, o tema de ontem foi como afastamos o sofrimento emocional. Então normalmente nós queremos afastar esse sofrimento ou fazer com que esse sofrimento desapareça da nossa vida. Mas como o sofrimento emocional é um resultado do não amadurecimento do nosso ego, ele vai continuar presente no nosso psiquismo até que nós aceitemos lidar com essa situação. Por isso, a importância de nós aceitarmos o nosso sofrimento emocional. Senão, ele vai continuar nos alertando, chamando a nossa atenção, nos fazendo sofrer cada vez mais. Mas esse sofrimento que nos incomoda e nós acolhemos, nós vamos passar a gostar mais dele por causa disso? Provavelmente naquele momento do acolhimento, talvez não. Mas o que nós devemos fazer com ele? Bom, nós não conseguimos lidar com algo que nós não conhecemos. Então, se nós ainda não gostamos desse sofrimento, quer dizer que nós ainda não o conhecemos, por isso nós não gostamos. E aqui eu lembro de uma frase do Abraham Lincoln. Ele dizia assim: eu não gosto daquela pessoa, preciso conhecê-la melhor. Uma frase bastante interessante. E seguindo esse mesmo raciocínio de Abraham Lincoln, se nós não gostamos do nosso sofrimento emocional pelo qual nós estamos vivenciando, precisamos conhecer melhor esse sofrimento. Então, onde nós devemos focar os nossos esforços para conhecer melhor esse sofrimento? Tem várias sensações, várias emoções, pensamentos, sentimentos que percorrem a nossa vida diária. E muitas vezes nós nem as percebemos ou não prestamos atenção quando elas ocorrem. Então, por isso, muitas vezes nós somos vítimas de nós mesmos, nós somos herdeiros de nós mesmos, onde tem situações que nós mesmos nos autossabotamos. E isso ocorre quando nós realizamos os nossos desejos de forma mal conduzida, ou conduzimos apenas os nossos desejos baseados nos nossos instintos ou também nas nossas emoções. E com isso, nós entramos em situações como discussões, conflitos, ansiedades, mal-estares. Porque normalmente nós vemos os erros e os defeitos das pessoas que nos rodeiam, das pessoas do nosso convívio, da nossa família, do nosso ambiente social, do nosso ambiente de trabalho, mesmo nos transportes coletivos, em locais públicos também, nos ambientes religiosos, normalmente nós procuramos ver os erros dos outros, os defeitos das outras pessoas. Só que as outras pessoas são pessoas que nós não temos controle, apesar de às vezes nós queremos controlar as pessoas que nos rodeiam. Só que com relação a querer controlar as pessoas que nos rodeiam, é importante nós lembrarmos que nem Deus e nem o universo nos controlam. Eles deixam o nosso livre-arbítrio atuar na nossa vida. E eles também não ficam anotando os nossos erros. Cada vez que a gente faz uma coisa errada, eles não ficam anotando. Porque existe uma lei universal de causa e efeito, onde nós atraímos tudo o que nós causamos, tanto as coisas boas quanto as coisas que não são tão boas. E assim, quando nós vemos os erros e os defeitos das outras pessoas, ou mesmo quando nós queremos controlar as outras pessoas, nós temos origem aí aos sofrimentos emocionais, e é aí que nós começamos a sofrer. Só que nós não percebemos os nossos próprios erros, ficamos olhando os erros dos outros e não olhamos os nossos próprios erros, que são provocados pelos nossos interesses imediatistas, para atender às nossas necessidades, que têm uma predominância naquelas funções mais animais, mais instintivas. E que funções são essas? Eu vou comentar 3. Uma delas é a sexualidade, o outro é a fome e o outro é a agressividade. Então essas 3
essas três funções animais, elas estão presentes em nós também. Estão presentes nos animais e também em nós. A sexualidade, a fome, a agressividade. Só que a partir daí, em nós pode surgir também o ciúme, a vingança, o ódio, a luxúria e vários outros males. E outro problema também que pode acontecer é quando nós nos colocamos na posição de vítima. Então, nessas situações, nós não conseguimos avançar para frente e ficamos com a nossa vida travada. Então, muitas vezes, quando nós estamos conduzindo a nossa vida e vemos que ela está travada, é importante nós vermos se nós não estamos nos colocando na posição de vítima ou nós não estamos entrando em situações em que nós mesmos nos colocamos nos interesses imediatistas. Queremos o resultado no nosso tempo e não no tempo que Deus nos disponibilizou, ou que vai disponibilizar também os resultados. Depende de cada um de nós. Só que se nós voltarmos para nós mesmos, onde nós temos controle sobre nós podemos começar a analisar como lidar com isso. Mas, às vezes, não sabemos como fazer, porque lidar com os sofrimentos emocionais não é algo que ensina nas escolas tradicionais. E assim, através dos meus vídeos, eu compartilho os meus aprendizados, as minhas reflexões, pesquisas, estudos e ações práticas para te ajudar como fazer, para que todos nós possamos usar no nosso dia a dia. Então, sofrimento emocional originado desses interesses imediatistas são indicadores, são sinais, são alarmes nos orientando sobre o que precisamos prestar atenção. Só que prestar atenção envolvendo os três níveis do cérebro: o lado instintivo, o lado emocional e também o lado racional. E acrescento também o lado consciencial, que envolve também a parte intelectual e moral. Então, nosso raciocínio e a nossa consciência englobam a parte intelectual e a parte moral, para que nós possamos lidar com os nossos sofrimentos. Porque se nós prestamos atenção apenas nas nossas emoções ou apenas nos nossos sentimentos, dificilmente conseguiremos resolver uma situação. Por exemplo, quando temos sentimentos de ódio e focamos apenas no ódio, não vemos nada a mais. E por isso é importante buscar o envolvimento da nossa parte racional para que o nosso raciocínio, a lógica e a nossa consciência possam refletir sobre aquele sentimento de ódio que nós estamos sentindo. Eugênia Kulix escreveu: "Preciso me olhar mais no espelho." Bacana o seu comentário, Eugênia. Muito obrigado pelo comentário. Realmente, todos nós precisamos nos olhar mais no espelho. Mas como muitas vezes o espelho não está disponível para nós ficarmos olhando, aparecem as outras pessoas à nossa volta, porque essas pessoas são colocadas à nossa volta, que eles representam o nosso espelho. Tudo que nós vemos nas outras pessoas são coisas que nós temos dentro do nosso interior. Então as outras pessoas refletem os nossos conteúdos interiores. As ocorrências da nossa vida também refletem os nossos conteúdos interiores. E os espelhos estão em toda a parte. Qualquer lugar onde nós formos, existem os espelhos para mostrar para nós o que nós somos interiormente, quais são os nossos verdadeiros conteúdos interiores. E isso já é demonstrado também pela física quântica, através do livro A Matriz Divina, de Gregg Braden. Sueli Hipólito escreveu: "Penso que os porquês mais profundos nos dão as respostas para os sofrimentos emocionais. Muitos dos sofrimentos emocionais, penso eu, somos nós quem os criamos." Bacana esses dois comentários que você colocou aqui, Sueli. Então, os porquês mais profundos realmente dão para nós as respostas dos nossos sofrimentos emocionais. Essa sua afirmação está correta. E vamos falar disso um pouquinho mais para frente também. Obrigado por esse comentário. E também pelo outro comentário, que muitos dos nossos sofrimentos emocionais somos nós mesmos quem criamos.
Exato, tudo que nós estamos recebendo são coisas que nós criamos. Então são efeitos das ações que nós geramos em algum momento. Então todos os sofrimentos emocionais pelos quais nós estamos passando, nós mesmos produzimos isso. Nós mesmos os criamos em algum momento da nossa vida. Também está correta essa sua afirmação, essa segunda afirmação, Sueli. Muito obrigado pelo comentário. Maria Delma Menezes escreveu: aprender todos os dias. Exatamente. Aprender todos os dias. Todos os dias são oportunidades de aprendizado para nós. Agora, de que forma nós podemos conhecer os nossos sofrimentos emocionais? Então, os sofrimentos emocionais que estamos passando agora representam um efeito de uma causa, como eu comentei, né? Que nós mesmos provocamos. Então, para poder entender melhor os sofrimentos, nós precisamos conhecer as causas que provocaram esses sofrimentos. Por exemplo, se nós ferimos alguém ou costumamos ferir alguém a quem nós gostamos, a quem nós estimamos, a quem nós amamos, normalmente nós sofremos com isso. E aí existem três situações. Quando nós ferimos as outras pessoas, existem três situações. Uma delas é nós não aceitarmos que fomos nós que provocamos o ferimento na outra pessoa. A segunda opção é nós tentarmos afastar aquele sofrimento de nós. E tanto no caso de nós não assumirmos a responsabilidade, quanto nós tentarmos afastar o sofrimento, nós não vamos conseguir localizar a causa. Não conseguindo localizar a causa, nós não vamos conseguir resolver a situação também. Nós apenas vamos conseguir adiar para que ela seja resolvida. E quanto mais tempo nós demoramos para assumir a responsabilidade das nossas ações, maior vai ser o tempo do nosso sofrimento emocional. E existe também a terceira opção. A terceira opção é nós assumirmos a responsabilidade daquele ferimento que nós causamos e buscar as causas para evitar que nós caiamos no mesmo erro de novo. E identificando a causa, nós devemos conhecer o modo de como ela atua em nós. Por exemplo, a nossa agressividade pode ter sido uma das causas de termos ferido alguém. Por que eu coloquei a agressividade? Porque eu comentei agora há pouco que existem três situações mais instintivas em nós, que vêm a ser a agressividade, a sexualidade e também a fome. Esses três pontos representam a nossa parte mais animal, a parte mais instintiva que está presente em nós também. Por isso que eu coloquei o exemplo da agressividade, que pode ter sido também uma das causas de nós termos ferido uma pessoa a quem nós estimamos, a quem nós amamos. Então, se nós identificamos que é a agressividade, nós precisamos conhecer melhor o que é essa agressividade. Então, note que nesse momento teve um acolhimento, ou seja, nós assumimos que nós ainda temos essa agressividade em nós, ou seja, nós assumimos a responsabilidade que nós temos essa agressividade, ou seja, nós não estamos querendo afastar essa verdade de nós, estamos assumindo essa verdade. E também nós não estamos tentando nos isentar da responsabilidade de possuirmos esse nosso lado obscuro em nós. E a partir daí que nós assumimos a responsabilidade, nós podemos buscar as soluções. Então, vou citar aqui dois exemplos do nosso cotidiano. Quando nós vamos comprar um produto novo que ainda nós não conhecemos, nós não costumamos estudar esse produto. Nós vamos até ao site do fabricante, ou procuramos no YouTube, ou com o vendedor desse produto, para entender para que aquilo serve, como funciona, quanto custa, quais são os benefícios que ele nos traz. Então essa é uma situação, por exemplo, se nós queremos comprar uma tomada inteligente, aquela tomada que nós podemos
controlar através do Wi-Fi, através do nosso próprio celular, para ligar e desligar equipamentos elétricos, né? Então existe, por exemplo, a tomada inteligente. Se nós não conhecemos essa tomada inteligente, nós buscamos no site do fabricante, buscamos informações no YouTube, procuramos o vendedor do produto para ter mais informações e ver como que ele funciona, para entender melhor sobre aquele produto. Agora, se nós vamos, por exemplo, comprar um produto similar ao que nós já temos ou já tivemos, por exemplo, um aparelho celular, geralmente, quando nós vamos fazer as pesquisas por esses aparelhos celulares, nós pesquisamos sobre a marca para ver se ela é boa, porque nós já conhecemos o celular, já temos alguma experiência com o aparelho celular. Então vemos se a marca que nós estamos pesquisando é boa, se ela é confiável, qual é a capacidade de memória que ela tem, se tem Wi-Fi, se possui tecnologia 4G, 5G, se permite duplo chip, qual é a resolução da máquina fotográfica, quais são as outras funcionalidades. Então, assim, quando nós temos um histórico anterior, procuramos ver, baseado no histórico que nós já conhecemos, procuramos ver no novo produto, ou naquele produto que nós já conhecemos, quais as funcionalidades que ele tem para nos apresentar. E também buscamos funcionalidades adicionais que normalmente acompanham os lançamentos desses celulares, para servirem de atrativo para nós comprarmos, né? Então essas duas situações também podem ser consideradas como exemplos quando nós vamos pesquisar sobre as causas dos nossos sofrimentos emocionais. O Gerson Mello escreveu: boa noite, Hugo. Mais uma noite de esclarecimento sobre nossa conduta. Isso é de suma importância para o humanismo. Agradecido por tão primoroso entendimento. Muito obrigado por suas palavras, Gerson. Muito bacana o seu comentário. Muito obrigado. Então, no exemplo da agressividade, de que forma que essa agressividade pode se manifestar em nós? Ela pode se manifestar através das nossas emoções, através dos nossos pensamentos, através das nossas palavras ou através das nossas ações. Eu vou comentar cada um deles. No campo das emoções, essa agressividade pode surgir como reflexo do ódio, do rancor, dos desejos e da vingança. Então, isso no campo das emoções. Então, ela pode ser algo que está presente na nossa vida diária, ou pode ser algo que acontece somente em algumas situações da nossa vida. Seja qual for a situação, é o nosso lado do instinto atuando, quando queremos revidar a uma ofensa recebida. Então isso quando nós envolvemos o campo das emoções. Então são todos um reflexo do ódio, do rancor, dos desejos de vingança. Agora, quando nós entramos no campo dos pensamentos, essa agressividade pode surgir quando nós deixamos as nossas emoções nos envolverem, nos levando a sentir aversões, rancores, ressentimentos, gerando assim os pensamentos agressivos, onde passamos a dialogar intimamente conosco mesmos e até com a pessoa que nos ofendeu. Aqui imaginem duas pessoas brigando, só que elas brigam em um determinado momento, cada um vai para sua casa e eles continuam brigando, mesmo à distância. Ficam brigando em pensamento. Nós ficamos pensando o que nós vamos falar da próxima vez que nós nos encontrarmos com a pessoa. Ficamos repetindo várias vezes o mesmo processo na nossa mente, produzindo energias que se dirigem àquela pessoa que nós estamos pensando, imaginando como se ela estivesse presente ali conosco, naquele momento. E a física quântica já demonstrou que, apesar da distância, essas energias podem ser trocadas entre as pessoas desde que estejam na mesma sintonia. Se ambos estiverem sentindo as mesmas energias, os mesmos tipos de emoções, essa conexão pode continuar acontecendo e isso potencializa o que eles estão sentindo.
E além disso, outras energias similares de baixo teor também nos envolvem e envolvem a todos que estão nessa mesma sintonia, potencializando mais os nossos pensamentos negativos. E tem também a situação em que a agressividade pode atuar no campo das nossas palavras. Então a agressividade ela pode surgir quando nos envolvemos em sentimentos de ódio e queremos devolver essas agressões através de palavras. E normalmente quando devolvemos isso através de palavras, utilizamos volumes altos, gritarias, que desequilibram o ambiente que nós estamos e desequilibra também a nós mesmos. E nessas situações pode ocorrer de nós emitirmos palavras de ofensas, desaforos, palavrões, e também, da mesma forma, nós produzimos energias de frequência baixa. E existe também a agressividade que ela surge no campo das ações, onde nós partimos para uma ação física de agressões corporais ou agressões contra objetos. E essa forma de manifestação é a mais desagradável e a mais perigosa, porque pode gerar ferimentos, fraturas e até casos mais extremos de morte. Então esse tipo de assunto é o que dá mais ibope nos noticiários, que chama mais atenção das pessoas nos noticiários. Só que quando nós assistimos esses noticiários com notícia ruim atrás da outra, nós estamos produzindo em nós energia negativa também. Estamos recebendo energia negativa, assimilando aquela energia negativa e através dos nossos pensamentos produzimos energia negativa e atraímos essa energia para nós também. Então muito cuidado quando nós estivermos assistindo muita notícia ruim. Então uma coisa que nós podemos fazer, se nós vermos alguma notícia ruim, nós fazermos uma oração para nós não entrarmos em sintonia com aquela mesma energia, com aquele padrão de energia. Nós estarmos num nível mais elevado para nós não sintonizarmos com ela. Então em qualquer campo da agressividade, ou qualquer campo que a agressividade atue, além de nós produzirmos energias de baixa frequência e potencializar essas energias de forma negativa em nós, nós vamos alimentar ainda mais as nossas emoções, os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas ações, nos desequilibrando mais e mais. E quando isso ocorre com muita frequência, as substâncias produzidas pelo nosso organismo podem produzir alguma doença psicossomática em nós. E além disso, reduzir a nossa imunidade também. Uma coisa muito necessária também nesse período que nós estamos passando é nós aumentarmos a nossa imunidade. Então, quando nós temos sentimento de agressividade de alguma forma, nós estamos reduzindo o nosso grau de imunidade. Então um alerta também para essa situação em que nós estamos passando. Então, seguindo aquele raciocínio de compra de um produto novo ou de um produto que nós já conhecemos, se ainda não conhecemos bem aqueles sentimentos que estão causando o nosso sofrimento, procuremos aprender tudo que nós conseguirmos, tudo que nós pudermos sobre aquele tipo de sentimento. Porque ela é uma coisa nova para nós. Sabemos que ela existe, mas não sabemos como que ela atua, como que ela age. Então procuremos estudar sobre esse tema. Agora, depois que nós conhecemos esse sentimento, sabemos alguma coisa sobre ele e continuamos repetindo o mesmo erro, procuremos nos aprofundar mais ainda nesse estudo, entendendo as peculiaridades desse sentimento. Então, quanto mais nós nos aprofundamos no conhecimento daquele sentimento que nós consideramos negativo, mais nós vamos nos conhecendo também, porque ela está dentro de nós. Quando conhecemos aquilo que está dentro de nós, nós vamos também nos autoconhecendo. Então toda essa situação que eu comentei da agressividade, que ela pode acontecer tanto no campo das emoções, no campo dos pensamentos, no campo das palavras e no campo das ações, foram situações que eu já passei, que eu já fui uma pessoa muito agressiva.
E a experiência, os estudos, as pesquisas e o meu autoconhecimento foi ajudando a eu controlar melhor essa agressividade. Ela ainda está ali escondida em algum lugar. Então cada vez mais eu preciso conhecer mais e mais a agressividade. É aquilo que eu comentei. Quando nós vamos comprar um produto que nós já conhecemos, nós devemos aprofundar mais na pesquisa daquele produto. Então, se eu já conheço algo sobre a agressividade e ela ainda continua existindo em mim, eu preciso conhecer mais profundamente ainda para buscar as causas mais profundas daquilo. E mais vou me conhecendo e vou me melhorando como pessoa. Então, todas essas situações que eu apresentei aqui foram situações que eu já passei e algumas situações ainda que eu passo e eu ainda escorrego. Mas eu venho compartilhando com você o que eu venho aprendendo, o que eu venho estudando, pesquisando, para que também possa te ajudar a lidar com a agressividade, caso seja também o seu caso. E assim, dessa forma, podendo te ajudar a controlar, a entender essa agressividade, o sofrimento emocional também vai reduzindo até ela desaparecer, né? Então, como que essa agressividade surge em nós? Ela surge a partir de um gatilho mental. E esse ponto é importante para que nós possamos chegar na raiz do problema. Então, o que é gatilho mental? O gatilho mental também é conhecido como reflexo condicionado, muito estudado e pesquisado por Ivan Pavlov, que foi fisiologista russo e ganhou o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Prêmio Nobel de Medicina em 1904. Então, quem quiser se aprofundar mais sobre esse reflexo condicionado, pode buscar na internet, no YouTube, buscar o cão de Pavlov. Pavlov é com V mudo. Pavlov. Os dois V são mudos. Então, o que vem a ser o gatilho mental ou reflexo condicionado? É um estímulo que nós recebemos no nosso cérebro que influencia na nossa tomada de decisão. Então, nesse momento, é importante nós percebermos o que está causando aquela nossa reação prejudicial, o que está provocando aquela agressividade. E o que pode provocar agressividade? Por exemplo, nesse exemplo que eu estou dando, né? Pode ser uma palavra, pode ser uma frase, pode ser o tom de voz de alguém, pode ser uma situação, pode ser um som, um barulho, pode ser um cheiro, pode ser uma série de coisas que podem disparar em nós aquela agressividade ou aquele sentimento ruim que nós temos, aquela emoção ruim que nós temos. Então, esse exercício para descobrir qual é o gatilho mental, ele é um exercício individual, porque cada um de nós pode ter um gatilho mental diferente que pode causar, por exemplo, a agressividade aqui do exemplo, né? Então, nós podemos fazer esse exercício, seja com esse tipo de sofrimento emocional ou com outro tipo de sofrimento emocional. O processo é muito semelhante. Então, é importante nós buscarmos fazer esse exercício de entendermos qual o gatilho emocional que dispara em nós aquela emoção que causa os desastres na nossa vida, né? Então é importante também, se nós estamos acolhendo a agressividade, nós não devemos eliminar essa agressividade da nossa vida. Então a ideia não é confrontar a agressividade para ver quem é mais forte. Por isso que eu preferi utilizar a palavra acolher os nossos sofrimentos emocionais ao invés de enfrentar os nossos sofrimentos emocionais. Então ambos os termos têm o mesmo objetivo, mas eu achei mais compassivo usar essa palavra acolher. E assim buscar a transformação da nossa agressividade que está sendo usada de uma forma prejudicial, de uma forma destrutiva, para um cenário onde a agressividade possa ser utilizada para algo útil, algo benéfico, algo construtivo. A Agnes Ferreira escreveu: eu tenho esse gatilho e me incomoda muito. Olha que bacana, Agnes.
todos nós temos um gatilho. Não é só você não, todos nós temos um gatilho que causa alguma coisa, que provoca alguma emoção, seja para o bem ou seja para o mal, tá? Existem os gatilhos que eles atuam em ambas as emoções, aquelas emoções que nós chamamos de emoções boas, né? E aquelas emoções que nós chamamos de emoções ruins. Mas não existe emoção boa, emoção ruim. Todas as emoções são boas, elas são necessárias na nossa vida. O importante é nós sabermos lidar com essas emoções em cada situação. Então é importante que você conseguiu identificar esse gatilho. É um ponto importantíssimo para começarmos a trabalhar sobre os nossos sofrimentos. Se nós não conhecemos, nós não conseguimos identificar esses gatilhos, fica mais difícil nós conseguirmos frear aqueles pensamentos ruins, aqueles sofrimentos ruins pelos quais nós passamos. Eu falei que a agressividade ela precisa ser transformada e não eliminada. Mas como a agressividade pode ser transformada? Como que nós podemos transformar a agressividade em nós? Então eu havia comentado que a agressividade é uma das nossas reações mais animais, que está mais ligada ao nosso instinto. Então nós devemos adicionar a nossa parte racional, a nossa consciência, uma vez que o nosso lado instintivo e o nosso lado emocional já estão envolvidos na situação da agressividade. É muito difícil nós conseguirmos controlar a nossa agressividade uma vez que ela foi iniciada. Menos ainda se nós não tivermos o entendimento do mecanismo, de como tudo isso funciona. Quanto mais nós entendemos como o mecanismo funciona, fica mais fácil nós frearmos a agressividade. Mesmo quando nós começamos a produzir aquela agressividade, nós conseguimos até frear quando nós conhecemos esse mecanismo. Por isso a importância de nós conhecermos cada vez mais os gatilhos mentais ou os reflexos condicionados que disparam essas reações em nós. Pois quando nós estamos com esse sentimento, os nossos pensamentos já produziram energias que foram transmitidas para todas as direções. E essas energias retornam para nós potencializadas. Por isso que é mais difícil quando nós iniciamos esse processo de agressividade, é mais difícil nós conseguirmos controlar. E o que resultaria também deixar as nossas emoções tomarem conta das nossas ações. Quando nós damos início à agressividade, nós potencializamos essas energias que nós produzimos e deixamos as nossas emoções tomarem conta das nossas ações, que podem causar desastres de difícil reparação. Então, quanto antes nós colocarmos a nossa consciência para atuar, mais rápido nós conseguiremos conter a agressividade. Então, quanto mais serenos nós estivermos, mais fácil será analisarmos a situação, pois nós vamos estar em sintonia com energias de mesmo teor de serenidade. Então é importante quando nós estivermos mais tranquilos, nós pararmos para pensar sobre aquilo que nós causamos, aquele mal que nós causamos. E aí nesse momento nós conseguimos buscar as soluções, buscar energias superiores. Quando nós estamos num momento de agressividade, é mais difícil nós buscarmos a serenidade. Mas, como toda a agressividade, ela reflete em algum comportamento no nosso corpo físico também, e ela atua também no nosso sistema respiratório, nós podemos controlar um pouquinho essa agressividade através da respiração. Então, quando nós estamos agressivos, as pessoas não costumam falar assim para nós: calma, respira. E quando nós começamos a respirar, nós conseguimos controlar parte da nossa agressividade. E quanto mais nós conseguirmos respirar de forma mais serena, nós conseguiremos chegar mais rapidamente na serenidade. E quando nós chegarmos num outro patamar em que nós conseguimos envolver a nossa consciência, aí sim podemos refletir sobre os gatilhos mentais que provocaram aquela agressividade em nós. Então, toda a energia que nós utilizarmos na agressividade pode ser utilizada como energias ou força para o trabalho no bem.
Interessante isso, né? Como que nós podemos utilizar a energia da agressividade e direcionar essa agressividade para as energias ou forças para atuar no trabalho do bem? Como que nós podemos fazer isso? Então, aquela mesma disposição que nós tínhamos para brigar, nós podemos ter essa mesma disposição também para ajudar. São as mesmas energias que podem ser canalizadas para lugares diferentes, para destinos diferentes. Depende de cada um de nós. Por exemplo, Saulo de Tarso. Quem conhece a história de Saulo de Tarso sabe o quanto ele sofreu para depois ser convertido em Paulo de Tarso. Então ele perseguia de forma enérgica e também de forma agressiva os cristãos. Mas depois que ele entendeu qual era a missão dele, transformou a energia da agressividade em energia para poder suportar as longas viagens que ele precisou fazer para cumprir a missão dele, para poder suportar aqueles apedrejamentos que ele sofreu, para poder suportar os açoites. Então toda aquela energia que ele tinha, ele utilizou para canalizar no bem. E assim poder cumprir a sua missão com louvor. Então, quanto mais nós ajudamos pessoas, mais aumenta a compaixão dentro de nós e menos oportunidades vão surgir para a agressividade se manifestar. É simples? Sim. É fácil? Não. Por que não é fácil? Porque as nossas crenças, os nossos aprendizados, as nossas experiências e principalmente os nossos reflexos condicionados estão muito presentes em nós. Aquelas automatizações estão muito presentes em nós. Mas se nós não tomarmos nenhuma ação, esses sofrimentos emocionais vão continuar presentes na nossa vida. É que nós não estamos acostumados a perceber o nosso ambiente, o que acontece à nossa volta e o que acontece também dentro de nós mesmos. E aqui eu passo uma dica de um filme bastante interessante que está disponível no YouTube. Tem um filme muito interessante que eu assisti já pelo menos algumas vezes, que chama Poder Além da Vida, que conta a história de Dan Millman. E Dan Millman é uma das personagens também desse filme. Tem os atores Nick Nolte, Scott Mashlow e também o próprio Dan Millman. Então o próprio Dan Millman conta um tipo de uma autobiografia dele nesse filme Poder Além da Vida. E essa parte onde eu comentei sobre nós não percebermos o nosso ambiente, ele está mais ou menos aos 29 minutos desse filme. Então, se vocês puderem assistir o filme inteiro, é um filme que vale a pena assistir, muito rico em conteúdos edificantes. Mas se vocês quiserem saber especificamente sobre perceber o nosso ambiente, mais ou menos aos 29 minutos do filme, tem essa parte onde é ensinada a questão de nós percebermos o ambiente. Então cabe a cada um de nós fazermos esse exercício diário para percebermos os nossos reflexos condicionados ou os nossos gatilhos mentais, aqueles automatismos que acontecem na nossa vida, e reconhecermos que eles existem em nós para nós podermos controlá-los. Se nós não reconhecermos que eles existem, não tem o que nós possamos fazer para controlar. E a partir daí, nós vamos nos conhecendo cada vez mais, vamos conhecendo mais as nossas sombras e a nós mesmos, transformando os nossos sentimentos. E nesse processo, nós vamos descobrindo cada vez mais outros pontos de vista, outras formas de pensar, de uma forma mais profunda, como a própria Sueli comentou, né? Vamos buscando outros pontos de vista, outras formas de pensar de uma forma mais profunda e vamos descobrindo as nossas capacidades, os nossos potenciais, tendo mais predisposição para desenvolver a resiliência para acolher os futuros desafios que aparecem na nossa vida, amadurecendo assim o nosso ego, amadurecendo a nós mesmos, através de um processo de desconstrução das velhas crenças e hábitos prejudiciais
Então vamos desconstruindo aquelas crenças prejudiciais, os hábitos prejudiciais, e vamos construindo dentro de nós mesmos, desconstruindo as coisas que não servem para o nosso futuro e vamos construindo coisas que vão nos fortalecer, vão servir de alicerce para o nosso crescimento. E com isso também nós vamos aprendendo a dar uma resposta adequada às questões que a vida nos traz. Vamos descobrindo o propósito de vida e desenvolvendo a nossa sabedoria. E com esse acolhimento nós vamos superando os nossos sofrimentos emocionais. Olha só quanta coisa que nós podemos fazer a partir do momento que nós reconhecemos um gatilho mental e vamos estudando cada vez mais os sofrimentos emocionais, cada vez mais as nossas emoções. Quanto mais nós conhecemos as nossas emoções, como elas agem, quais são os nossos sentimentos e como que elas funcionam, mais nós nos conhecemos e menos sofrimentos nós vamos ter. Só que isso não é uma coisa que acontece da noite para o dia. Ele é um exercício diário para servir ao longo dessa vida e das próximas vidas também. Então não é uma coisa que nós vamos conseguir resolver tudo em uma única vida, uma única encarnação. Vai ser necessário várias encarnações. Eugênia Kulik escreveu: tenho um hábito desde criança de conversar comigo mesma. Diálogos que por vezes são bem calorosos. Será que é errado? Sempre quando sinto que magoei alguém, me ponho a dialogar, a me cobrar para mudar, para evoluir. Olha, bacana esse seu comentário, Eugênia, que desde criança você tem esse hábito de conversar consigo mesmo, né? Então, quando você tem esse hábito de dialogar consigo mesmo, refletindo sobre as ações que você tomou, para que você possa, da próxima vez, não errar, esses diálogos internos, eles são muito saudáveis. É uma coisa que Santo Agostinho costumava fazer toda noite antes de dormir. Então ele não só refletia sobre isso, mas também anotava sobre as coisas que ele fez de errado, se ele magoou alguém, se ele agiu mal, ele escrevia e analisava sobre aquele acontecimento para evitar que aquilo acontecesse de novo. Então, quando nós paramos para refletir sobre algo que nós não fizemos de acordo, nós podemos conversar conosco mesmos, conversar também com as energias que nos cercam, e assim nós vamos tendo boas intuições, boas inspirações que vão nos ajudar a encontrar a solução para nós sermos pessoas cada vez melhores, como você mesmo escreveu, que você se cobra para mudar, para evoluir. Então esse é um ponto saudável, fazer essa autoanálise, essa conversa interior. É bastante saudável. Obrigado pelo seu comentário e parabéns por esse hábito. Eugênia Kulik. Muito bacana. Sueli Hipólito escreveu: e quando somos vítimas de agressões? Bom, existem algumas situações, né? Como superar o medo ou receio de possíveis agressões? Então existem as situações, dependendo do tipo de agressão. Toda a agressão que é feita, ela permite a nós nos defendermos. Então, nós não somos impedidos de defendermos daquela agressão. Mas o importante é nós não reagirmos à agressão. Se nós reagirmos à agressão, nós vamos entrar em sintonia com a pessoa que está nos agredindo. E com relação ao seu comentário, eu não entendi bem se essas agressões são agressões físicas ou verbais, ou agressões através de olhares, que o olhar também pode agredir a outra pessoa, né? Através dos pensamentos. Então, um modo de superar esse medo é procurar entender por que aquelas agressões estão acontecendo, porque nós estamos nos sentindo agredidos por aquela situação. Se pudermos evitar as situações de agressões físicas, é melhor. Mas, se não tem como nós evitarmos, procurarmos entender por que estamos sendo agredidos. Eu até comentei um caso, uma passagem também, que está escrito na Bíblia, né? Que uma certa vez um centurião bateu em Jesus. E Jesus olhou para o centurião com muito amor e ele perguntou: se eu acertei no que eu falei, se eu falei corretamente, se eu falei certo, por que me bates?
Agora, se eu falei errado, se eu errei, me indica aonde eu errei. Mas isso com muito amor, sem agressividade. Nós podemos aplicar também na nossa vida. Se frequentemente nós somos vítimas de agressões, procuremos, através do amor, através das palavras amorosas, procurar entender por que a outra pessoa está nos agredindo. Então esse é um ponto importante, talvez possa ser utilizada também no seu caso, que você comentou, Sueli. Então, vê se isso se encaixa na sua situação, né? Então, espero ter podido ajudar também. Maria de Fátima Mazuca escreveu: já perdi 3 membros da família, tenho muito medo que meus 2 filhos que restaram morram. O que fazer para superar esses pensamentos negativos? Então, esses pensamentos negativos com relação à morte de entes queridos, é nós buscarmos o entendimento cada vez mais da importância da confiança em Deus. Porque Deus, Ele sabe até qual folha da árvore vai cair. Então Ele tem o poder até sobre isso. Então Ele sabe sobre a nossa vida, sobre cada um de nós. Um exemplo, vocês acham que Deus realmente conhece cada um de nós? Se alguém tiver alguma dúvida, vocês podem ver o exemplo do Google. O Google sabe onde nós estamos, para onde nós estamos indo, qual é o nosso e-mail, qual é o nosso CPF, qual é o nosso RG, sabe um monte de informações, porque nós nos cadastramos em algum momento, em algum lugar via Google. Então ele sabe muita coisa sobre nós, às vezes de coisas que nós nem sabemos, né? Quais são as nossas preferências. Quando nós vamos fazer pesquisas no Google, o Google sabe quais são os temas que nós mais buscamos. Então imaginem Deus. Deus sabe muito mais do que o Google, sabe muito mais sobre nós do que o Google. Então, se nós confiamos em Deus, nós realmente temos fé em Deus, porque ter fé não é acreditar, é ter confiança nele, confiança no Pai, que Ele quer o nosso bem. E Ele sabe exatamente qual é a nossa função aqui na Terra, qual é a função de cada um. Então sabe o momento em que nós nascemos e sabe o momento em que nós vamos partir para o outro lado, para o outro plano. Então, quando nós vamos cumprindo as nossas missões aqui na Terra, nós vamos cumprindo, voltamos para o outro plano, depois retornamos novamente. Então, normalmente, essa questão de medo sobre o que as outras pessoas vão passar com relação à morte, né? Se nós temos medo que as outras pessoas morram, é importante nós buscarmos o desenvolvimento cada vez maior da confiança em Deus, desse entendimento que Deus sabe o que está fazendo, porque nada acontece por acaso. E um outro ponto também é identificar por que você tem medo que os seus filhos morram. Esse ponto é importante, descobrir qual é o porquê, qual é a razão disso. Então é importante buscar lá no seu mais profundo inconsciente, buscar esse entendimento. Por que você tem medo que os seus filhos morram? Então, a partir do momento que você descobrir esse porquê, você pode começar a trabalhar sobre esses porquês. Ok, Maria de Fátima? Espero ter conseguido esclarecer. Então eu espero que durante esse tempo da live eu tenha podido acrescentar algo útil na sua vida e que você possa aplicar desde já, na prática, no seu dia a dia. Então escreva um comentário, caso ainda não tenha escrito, para eu saber se esse conteúdo te ajudou e se teve algo que te chamou a atenção. E para saber também se eu estou no caminho certo. E se você gostou do conteúdo desse vídeo e acha que ele pode ajudar outras pessoas, curta, compartilhe, divulgue para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas. E você que está assistindo esse vídeo no YouTube, inscreva-se no meu canal caso ainda não tenha feito a inscrição e ative o sininho para você receber as notificações das minhas próximas postagens. Lembrando que todas as segundas-feiras, às 19h19, eu transmito lives simultaneamente via YouTube, Facebook e Instagram, sempre com novo conteúdo, e espero vê-los em todas essas lives. Neuza Rodrigues escreveu aqui: gratidão, fique com Deus, fique bem. Muito obrigado, Neuza. Você também, gratidão a você e também fique com Deus e fique bem também. E temos aqui Valdirene Costa, escreveu: gratidão.
Gratidão a você também, Valdirene. Eugênia Kulik escreveu: gratidão por sua gentileza e atenção. Deus o abençoe. Muito obrigado, Eugênia. Obrigado a você também. Gratidão a você por estar me acompanhando desde o começo até o final, né? E a Sandra Jacinto também escreveu: gratidão. Gratidão a você também, Sandra. Então, muito obrigado a vocês. Gratidão a todos vocês que me acompanharam até o finalzinho da live. Boa noite a todos vocês.